Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Daniel aqui da RoboBolsa. Vamos para mais uma aula aqui, tutorial, para você operar muito melhor com o nosso robô da RoboBolsa. A gente está lançando a planilha da RoboBolsa de simulação de estratégias, que vai vir junto também com o stop. É a planilha que você já conhece de stop, que você pode ver dentro da nossa área de membros, as configurações aqui para você aprender a operar com o nosso robô, e aqui calcula o stop no mini índice e no mini dólar. Isso você já conhece aqui, quem está já operando com o nosso robô. E essa planilha a gente atualizou ela na versão 10 e agora você vai ter acesso a essa planilha que vai mudar aí o seu jogo. Por que isso? Porque agora você vai poder fazer estratégias muito mais rápido com sugestões dessa planilha. Ele vem praticamente aí 90% da sua estratégia, já vem sugestões aqui. E eu vou te ensinar os 10% que você precisa fazer para extrair uma estratégia muito boa, lucrativa, que ganha a longo prazo, tá certo? Muitos clientes pediram para facilitar esse processo e a gente criou essa planilha para você poder extrair muita coisa boa do mercado aí, para você fazer estratégias do mini índice e no mini dólar aqui com o nosso robô, tá certo? E vem com um tutorial aqui para tirar dúvidas, tá? Você vai assistir essa aula, mas também tem aqui o tutorial passo a passo para você fazer estratégia rapidamente. Tenho certeza que você vai adorar. Vem 10 estratégias aqui para cada ativo, né? Um mini índice e um mini dólar, que é o que nós recomendamos trabalhar, tá certo? Então a gente vai seguir um passo a passo aqui desse tutorial para você fazer uma estratégia muito rápida. Vamos lá. Então aqui tem a aba tutorial. Você vai fazer o seguinte: você vai abrir seu MetaTrader e tem lá, adicione um IN cifrão N para mini índice ou WDO cifrão N para mini dólar. Então aqui a gente tem o nosso MetaTrader. Aqui ó, você vem em observação de mercado e vai adicionar. Eu vou fazer aqui do mini índice. Então aqui já temos aqui o mini índice adicionado. Então vamos voltar aqui na planilha. Pronto, você já adicionou. Por quê? A gente faz um backtest, a gente vai fazer o backtest em muitos meses. Então a gente não pode colocar somente o ativo atual. Você tem que colocar o cifrão N para pegar todos os vários meses, né? Todo o período, né, que você que tem do mini índice, tá? Então tem que pegar o N. Configure desta maneira abaixo a aba configuração. Por quê? Tem muita gente que erra algumas configurações aqui, então eu já vou deixar bem claro para você copiar aqui essa configuração, tá? Então vamos lá. O que significa isso? Você vem aqui em configuração, você vai escolher o robô, a versão mais atual, né? Aqui a gente está usando a 4.62. Pode ser que você esteja vendo esse vídeo, já tenha versões na frente, porque sempre a gente está atualizando, né? Então você vai escolher a versão aqui do seu robô, aqui nessa opção aqui. Vai colocar o ativo mini índice aqui, que a gente acabou de adicionar, o IN. Vai colocar um período, que eu coloco aqui, de 3 meses no mínimo. Por quê? Para ficar mais consistente a sua operação. Quanto mais tempo, mais vai ficar consistente o seu trade, né? A sua otimização, o seu backtest. Então, o que eu gosto de fazer? De 3 a 6 meses, tá? Já é muito bom para você otimizar o robô, né? Aqui você vai deixar em não. Aqui, e eu vou escolher para fins didáticos aqui somente 3 dias para a gente fazer o backtest rápido, mas você tem que fazer 3 meses a 6 meses para ficar muito consistente. Então eu vou colocar aqui, ó, dia 8 de 2 de 2021 até dia 10, para a gente fazer backtest mais rápido, tá bom? Latência, sem nenhuma latência, tá? Porque eu quero aí um resultado perfeito. A sua latência é aqui em milissegundos, mas coloca nenhuma para ficar aqui mais para a gente analisar melhor. Eu gosto de fazer sem latência, e no mercado real às vezes tem um pouquinho de latência, 10 milissegundos já é legal, tá?
no máximo assim, senão você contrata um cloud para diminuir a sua latência, tá? Servidores em São Paulo, perto da bolsa. E vamos lá. Aqui, ó, modelagem, cada tique. O que significa isso? Ele vai calcular cada movimentação do mercado. Também você deve colocar cada tique. Os outros pode até fazer mais rápido a otimização, mas é falho para o nosso robô. Não use outra configuração. Tem que ser cada tique, que é o mais completo, tá? Aqui não é em lucro em pips, não é isso. Desmarca. Aqui, depósito, eu gosto de colocar 10 mil, mesmo tendo uma conta menor ou maior, 10 mil fica mais fácil para você analisar por causa da porcentagem de drawdown do relatório que sai no final. Então, se você colocar R$1.000, eu considero pouco. Se você colocar 10 mil, tá ótimo, tá? Mas, claro, você pode fazer também com o tamanho da sua conta, tá? Mas eu gosto de colocar o 10 mil aqui, fica mais fácil de visualizar. Você vai ter que escrever BRL, que não vem essa opção aqui, ó. Por quê? Esse software, né, não é brasileiro, assim, não é, eles não cadastraram, digamos assim, um BRL. Então você tem que escrever o BRL, senão não dá backtest, não roda. Então para B3, para o Brasil, você tem que usar BRL, escreve esse parâmetro aqui. Não tem opção para você escolher. Alavancagem tem que ver na sua corretora, mas geralmente é isso. Tá? E aqui a otimização você vai mudar para algoritmo completo lento, que eu vou mostrar o que é isso. E saldo máximo, que também a gente usa. Todas essas configurações estão aqui na planilha, na aba tutorial. Então vamos lá, na terceira etapa, abra um gráfico diário, tá, do mini índice aqui, ó, o I, cifrão N, e coloca o indicador ATR com um período de 30 dias na aba parâmetro de entrada. Aqui tem como colocar esse filtro ATR. Então vamos lá. Você vai aqui, ó. Você vai adicionar aqui, ó, botão direito, janela do gráfico. Pronto. Você já tem um gráfico aqui, tá? Pode até puxar aqui, ó. Pronto. Tá aqui. Aí você vai inserir o filtro, o indicador ATR, tá? Tem lá na planilha, ó, ATR, personalizar, inserir indicadores, personalizar ATR. Aí vai aparecer aqui em parâmetros de entrada, pode aparecer aqui, ó, na aba parâmetros de entrada, o período que você quer colocar. Isso, ele mede a volatilidade desse período que você digitar. Então, se eu colocar aqui 30, ele vai medir dos últimos 30 dias, só que eu preciso colocar aqui, ó, D1, aqui em cima. O que é o D1? É diário. Então, aqui é o gráfico de 1 minuto, 5 minutos, 15, 30, 1 hora, 4 horas, 1 minuto. Um dia, quero dizer, o diário. Então, cada candle desse vai ser o gráfico, vai ser um dia. Então, para que serve isso? Para a gente poder saber qual é a volatilidade que está tendo. Então, você pode perceber aqui, por exemplo, no mês 3 de 2020, teve aqui o coronavírus, aqui a bolsa despencou, a volatilidade foi enorme. E depois agora estabilizou, né? A partir aqui do mês 6, aqui mais ou menos, ficou mais estável aqui, ó, mexeu bem pouco aqui. É um pouquinho até maior do que o ano de 2019, porque a volatilidade ela é importante para o nosso robô, para ele funcionar bem, para ele pegar no nosso profit bem, para fazer aumento de posição, tudo isso eu vou mostrar. Então, você pode perceber que tem aqui um número, 2.581. Esse número aqui é importante para a gente. Então, o que eu venho aqui? Ó, média de volatilidade dos últimos 30 dias. Tá? Aqui nesse caso do tutorial está 2.639. Então, eu achei aqui outro número, 2.581, tá? Que é de hoje, né? O mercado aqui com 30 dias, ele está fazendo a média de 30 dias. Qual é a oscilação? 2.581, tá certo. O que você vai fazer agora? Vai na planilha, tá? E você pode, obviamente, fazer isso no dólar também, tá certo? O dólar é com o, aqui, ó, WDO cifrão N, é a mesma coisa. Então, vamos voltar aqui. Olha só. 4. Vá na aba desta planilha em estratégias mini índice, tá? Tem aqui, ou estratégia mini dólar,
e digite esse valor em média do range diário e escolha uma porcentagem para calcular o stop. Dica, em torno de 60% para mini índice e 25% para mini dólar. Então, estratégia do mini índice, você tem aqui no topo da planilha, tá? Não precisa mudar mais nada na planilha, só essa configuração aqui, aqui e o lote inicial. Somente isso, não precisa mudar nada mais. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar média do range diário, vai lá, 2.581, que está o número aqui pequeno, do ATR, você escreve lá, 2.581, vamos lá, 2.581. Aí, automaticamente, a planilha vai arredondar, porque o mini índice trabalha com a cada 5 pontos, e o mini dólar, ele trabalha a cada meio ponto. Também o mini dólar ele arredonda. Então, a planilha já faz isso automaticamente, o arredondamento. E vai fazer o seguinte, aqui, qual que é o range diário, a porcentagem que você quer pegar desse range diário? Pode começar trabalhando com 50% e 60%. Aqui eu coloquei 60%, aí ele vai pegar e vai fazer esse cálculo aqui. 60% deste número, 2.581, é 1.550 arredondado. Então, esse é o seu stop sugerido da operação. Você pode, obviamente, trabalhar com menos, com mais, você pode fazer esses testes, tá? Não quer dizer que isso aqui é uma regra, uma lei, tem que ser assim. Não, você pode colocar 40%, 80%, depende da sua estratégia, depende do stop loss, do tamanho da sua conta. Sobre isso, gerenciamento financeiro, tem no nossa área de membros, uma aula sobre isso, gerenciamento financeiro também, que eu recomendo. Então, beleza. Você já configurou ali. Tá? Vamos para a próxima etapa aqui. Ó. Escolha uma estratégia em reentradas desejadas, observando o cálculo financeiro do stop. Lembre-se que você deve ter de margem na corretora pelo menos 3 vezes o valor do seu stop. Se você opera com mais de um robô, considere suas configurações e some os stop dos robôs. O take profit pode ir diminuindo com as reentradas. Você pode testar começando com 30 a 50 pontos no mini índice e 2 a 10 pontos no mini dólar. Para mais de uma estratégia no mesmo ativo, é necessário conta head e número mágico diferente. Então, se você vai colocar mais de um robô no mini índice, você tem que ter conta head. Isso tem também na nossa área de membros, explicando o que é isso, o que a conta head pede na sua corretora. O número mágico também é diferente, tem também uma aula somente sobre o número mágico, para você não ter conflito entre robôs. Vê também na nossa área de membros. Aqui vamos focar na estratégia. Então vamos lá, observamos o cálculo do stop. O que você vai fazer agora? Você vai escolher, aqui a gente tem 10 estratégias que a gente fez, um cálculo matemático, tá? Não é necessário você entender como é feito esse cálculo matemático, tá? São testes que a gente já fez, vários anos que a gente tem operado o robô, e a gente chegou a algumas estratégias, algumas conclusões. E a gente colocou isso automaticamente nos cálculos matemáticos. Tá? Então a gente tem aqui 10 estratégias, vamos ver aqui, ó, várias estratégias aqui. E tem um gráfico aqui que representa a estratégia. O que significa isso? Aqui no começo, por exemplo, dessa estratégia progressiva, que chama, você tem no começo, ele vai fazer mais aumento de posição no começo e depois ele espaça. Esse daqui é a mesma coisa, progressivo forte. Ele faz mais aumento de posição no começo, até mais forte que o outro, e depois espaça mais. Então tem diversas estratégias. Esse daqui, ele faz aumento de posição até o meio do caminho aqui mais ou menos, linear, bem igual. E depois ele espaça e depois volta a ser pequeno. Esse daqui, progressão não linear. Ele faz aumento tudo linear, tudo igual, as reentradas, até lá uns 70% do stop, depois fica mais forte, mais aberto, né, os aumentos de posições. Então tem vários jeitos aqui de você fazer, tem várias atenuações, vários jeitos aqui que foi calculada a planilha que te dá aumento de posição aqui automaticamente. Então, por exemplo, aqui já tem aqui, ó, até vários aumentos de posições iguais até quase o final do robô. Aqui, e eu também não coloquei até aumento 10 aqui, ó, em entradas, eu vou explicar o que é isso, porque às vezes não vale a pena você ter um stop
de 24 mil reais. Não vale a pena. É melhor você, mesmo tendo bastante dinheiro para operar, colocar vários robôs com várias estratégias diferentes do que um robô muito pesado, tá? Então, fique atento a isso. Então, aqui a gente tem a estratégia da grade. O que é grade? Todos os aumentos são iguais, assim, as reentradas, as distâncias são iguais, tá? Claro que aqui você vê, ó, 310 e depois você vê diferente aqui, porque está arredondando a planilha, né? Porque quando dá número quebrado lá no stop. Aqui a grade progressiva, o que é isso? São também iguais as entradas, só que ele trabalha diferente. Por quê? Nessa planilha você pode perceber que o volume inicial, estou colocando aqui número 1, que está aqui em cima. 1. A planilha vai puxar esse valor e vai duplicando depois. Na primeira reentrada é 1, 2 e do lado direito, aqui a soma de quantos lotes, né, volume, nessa reentrada. Então ele pega, por que está 2 aqui? Porque é 1 mais 1 aqui em cima, 2. 4, por que é 4? Porque na segunda reentrada ele já está com 4 contratos acumulados, certo? Porque já tem 2 da primeira reentrada e depois mais 2 da segunda reentrada, 4, e assim sucessivamente. Então, só vou terminar aqui de mostrar as estratégias e vamos lá. Grade progressiva, ele vai repetir o lote e é uma estratégia também diferente. Então fica menos pesado que a grade, né? Fica multiplicando. O oscilante, ele começa também lento. Aqui, ele começa aqui jogando umas reentradas próximas, depois passa no meio do caminho e depois fica lento de novo aqui, ó. Coloca mais aumento de posições bem próximos no final. Então, não existe aqui nessa planilha o melhor ou o pior, tá? Não existe, não está na ordem também do que funciona melhor. São estratégias diferentes que você vai testar e você pode ter sucesso com cada uma que você está vendo aqui. Oscilante 2, o que significa isso? Oscilante 2 é, no começo, ele dá um espaço maior, no meio do caminho ele vai devagar, ele aumenta a posição bem devagar aqui, né? No meio do caminho do stop, que isso aqui é o stop, e no final ele dá um espaçamento um pouquinho maior também. E o regressivo é que ele começa aqui com um espaço maior no começo e depois ele vai diminuindo até no final ficar bem pequenos os espaços, tá? Então, esse gráfico só mostra aqui um detalhe da estratégia, você não precisa saber como isso é calculado, não vou entrar em detalhes. O que você precisa saber é só utilizar aqui a estratégia para colocar no robô, como operar essa planilha. Então, o que você vai fazer? Você vai primeiramente escolher o seu stop, que eu já falei aqui, vai escolher depois uma estratégia baseada no seu stop que você pode, né? Você consegue tomar esse stop. O que significa isso? Você tem que ter na corretora no mínimo 3 vezes mais o seu stop loss aqui, ó. Então, todo esse número aqui embaixo é o stop loss dessa configuração aqui em cima. Então, você não precisa vir aqui nessa planilha, aqui nessa aba, para você digitar tudo aqui para calcular o stop. Como sempre, né, a gente faz esse tipo de configuração, a gente vem aqui na planilha para calcular o stop. Agora aqui automaticamente já está aqui. Olha que interessante. Vai adiantar muito o nosso trabalho. Por quê? Você vai fazer o seguinte, olha, eu quero operar então, por exemplo, com 50% aqui, ó, 1.290 pontos no mini-índice, exemplo. Aí eu vou pegar uma estratégia do progressivo, como eu disse, pode pegar e testar todas, tá? Para ver o que é melhor para você. E também, quando você acha uma estratégia, você quer diversificar, quer ter mais robôs, é muito fácil essa planilha, porque se achou uma estratégia bacana, você pode vir aqui e testar outras estratégias, dar sugestões de várias estratégias. Então você vem aqui, olha, na terceira aqui, ó, estratégia, você coloca aqui, por exemplo, ó, olha os aumentos de posições que foi calculado automaticamente e você tem aqui, ó, R$ 1.328 de stop. Então uma conta aqui com 4.000 já dá para fazer isso tranquilo, já fica com margem boa para operar. Ah, você pode, eu quero aqui, ó, 762 de stop, beleza. Só que, claro, você tem que entender que
Quando você coloca menos aumento de posição, reentradas, você acaba ficando assim, o robô ele acaba ficando, às vezes, o preço patinando no range e não pega a sua reentrada, e aí acaba, às vezes, terminando um dia e não pegou sua reentrada, acaba prejudicando o seu trade. Então, se você coloca aqui, por exemplo, 1.500 pontos tem de stop, e você tem uma só reentrada, fica ruim seu preço médio. Tá? Não é porque, então eu vou fazer um negócio aqui com 446 pontos. Tá? Então, vamos supor, eu coloco 20% do stop diário, do range diário, né, que eu já calculei, e vai dar R$380. Isso daqui vai ser a melhor configuração do mundo? Às vezes não, porque o stop é curto. Tá? Então eu vou simular aqui 60%, vou colocar aqui 60% e vamos testar isso daqui. O que vão fazer? O que eu considero aqui bacana para você testar? Daqui do segundo até o quinto, tá? De repente alguma estratégia que você tem um stop pequeno, aqui eu quero aqui essa estratégia progressivo alto. Eu tenho um stop aqui de 2.700, eu aguento? Pode fazer essa estratégia aqui. Tá? Aí essa tem 5 aumentos de posições, tá? Reentradas. Tá? Aqui tem R$ 2.800, 4 reentradas. Não quer dizer que uma que tem um stop menor vai ficar melhor na rentabilidade. Não é isso. Você tem que testar, eu vou ensinar como testar lá no robô. Aqui tem 5 reentradas, não significa que esse vai ser melhor do que esse que tem 4 reentradas. Também não. O que você tem que fazer é testar. Então você vai ver a sua conta aqui, né? Quanto você tem na sua conta de margem na corretora para poder operar, para poder decidir. Então você pode ir direto na configuração, testar aquilo que você aguenta de stop, né? Entenda sobre gerenciamento financeiro na outra aula que tem na área de membros. E aí você fala, por exemplo, eu quero operar com R$ 918 até R$ 1.000. Põe essa regra. Ou 1.000 aqui, pronto. 1.092. Aí você fala, vamos testar essa estratégia aqui? Então, de R$ 1.092, mas às vezes essa estratégia de 1.700 ganha muito mais proporcionalmente do que essa. Então, você tem que testar, certo? Então, vou, por exemplo, testar essa daqui com R$ 1.500. Você fala, um stop alto? Depende, se você tem uma lucratividade alta, não tem problema. Você pode operar com ela, tudo depende. Tem gente que pode operar com stop de 2.000, 5.000, e aqui lá 16.000 não é tão bom, por quê? Porque é melhor você ter vários robôs com stop de 1.000, 2.000 do que um só com 16.000, tá certo? Mas tem aqui a opção para você entender que fica pesado quando você tem muitos aumentos de posições, tá certo? Então vamos lá, o que você vai fazer? Você vai copiar, você vai lá no robô e vai copiar essa estratégia aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui 1.594 com stop de 1.550. Então você vai lá no robô, parâmetros de entrada, certo? Para você resetar o robô de qualquer outra configuração, aperta o botão direito, pré-definidos. Ele reseta todas as configurações. A gente está trabalhando aqui com o mini. Então, a primeira coisa que você pode fazer aqui é colocar o stop global. Quanto que é lá o stop global? 1.550. Aquela planilha já gerou para a gente. 1.550, ok? Pronto. Agora eu vou copiar essa estratégia aqui. O que significa isso? A terceira estratégia. Ela tem 3 reentradas, 1, 2, 3 aqui. E você vai colocar a primeira reentrada 170 pontos. Então você vai colocar lá, você vai vir aqui embaixo no robô. Vai colocar aqui, distância, 170. Tá bom? E vai colocar também o lote de 1, porque está lá na planilha o lote de 1. Aqui, lote 1, volume, né? Volume das entradas, tá? 1. Aqui, você vai colocar na reentrada 2 de volume e 260 de distância. Então, você vem aqui, 260, volume 2, tá? Primeiramente. Depois, 420, certo? Com o volume 4, tá? Perfeito? Então, você pode perceber que se eu tenho essa estratégia, a soma dele que dá aqui no Excel é 850 pontos. Tá? 850 pontos para 1.500 fica longe. Você tem que entender isso também. Por quê? Porque fica aqui, por exemplo, se você digitar, você pode conferir isso aqui nessa
aba aqui, você vai colocar aqui, ó, só para conferir ali seu preço médio. Vamos lá, ó. Vamos copiar aqui, ó. 260, 420. 260, 420, certo? Aí você vai colocar 1, 2 e 4. É exatamente isso daqui, ó. Aí você vai colocar também o stop 1550, ó, só estou conferindo aqui, 1550. Você pode perceber que tem aqui o stop, foi calculado já a mesma coisa. Então aqui a gente vou zerar aqui o take profit, não faz diferença, o stop aqui foi calculado. Agora você pode perceber que seu preço médio está aqui no laranja, seu stop está lá em cima. E aqui você pode perceber que está muito longe, tá? Para o stop, né? Da sua entrada 850 para 1550 é muito longe. Então você pode ter uma outra estratégia que vai melhorar isso, com 4 aumentos de posição ou progressivo forte. Tudo isso você tem que fazer teste para você poder achar uma configuração boa, tá certo? Então, mas você pode testar lá. Você pode testar para você poder ver se ela é lucrativa, tá? Então, o que mais? Ó, você pode reduzir também o seu stop, tá? Não tem problema nenhum. Ah, eu quero colocar aqui 40%, ó, 1.000. Então, se eu colocar 1.000 aqui, ó, de acordo com essa estratégia, você tem esses aumentos aqui. Então, vamos testar isso daqui, ó, R$1.000. 110. Você pode colocar aqui nessa aba ou ir direto lá para o robô. 170 e 290. Aí eu tenho, qual que é o meu stop? 1030. Pronto. O que aconteceu aqui, ó? Já aproximou um pouco, mas, tá? Eu posso fazer esse teste. Então vamos fazer esse teste agora. Dessa estratégia lá no robô, 110, 170, 290. 110, 170, 170 e 290. Lá na planilha tá lote 1, lote 2 e lote 4. Tá bom? Eu vou colocar o stop loss, eu vou mudar aqui o stop loss, ó, tá? 1030. Então vai lá, 1030. Pronto. Aí o que você vai fazer, ó, no tutorial lá nosso lá, ó. O take profit pode ir diminuindo com as reentradas. Você pode testar começando com 50, com 30 a 50 pontos. Então vamos supor, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar o lote inicial, volume 1. Por quê? Porque a gente está falando aqui, ó, que o lote inicial é 1. Tá? Isso é um padrão aqui. Você pode mudar lá também. Take profit eu falei entre 30 a 50. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 35 pontos. Isso você pode testar também. Certo? Então vamos lá, vamos continuando. Aqui é a mesma coisa, 35, eu vou colocar 35. Depois eu falo que pode ir diminuindo. Por quê? Porque quanto mais aumento de posição você tem, mais o seu risco aumenta. Então eu vou colocar 20. E depois no último aumento de posição, você vai colocar 5 pontos no índice, no mini índice, porque você quer que saia rápido da operação. Então no dólar, meio ponto, no mini índice 5 pontos. É isso que eu faço, todos os meus robôs. É colocar somente um tique, né, que fala que é uma movimentação só do preço. 5 pontos para sair rápido. Tá? Eu não quero que perca, eu não quero que vá no meu stop. Tá? Ok. Você pode diminuir aqui o stop? Se você for diminuir, você vai ter que vir aqui na planilha. Ah, eu vou colocar 800. Ok. Vai diminuir. Contudo, claro, você tem que ver se os seus aumentos de posições aqui, ó, tá dando 770, quando você vê aqui, ele não vai passar do seu stop, né? Mas eu vou fazer exatamente igual ao que está escrito aqui, certo? Para a gente fazer facilmente uma estratégia. Então eu já coloquei take profit, reentrada, entrada, volume, tudo isso. Agora, 6. Configure as entradas de acordo com uma estratégia de sua escolha. E agora você precisa escolher uma média móvel. Sugerimos o período
7, 15 ou 25, na categoria do robô indicador retorno à média, no parâmetro período. No parâmetro período, gráfico mudar para 1 minuto. Insira o stop loss no robô que a planilha sugeriu. O que você tem que fazer? Você vai lá em cima, tem aqui, ó, indicador retorno à média. O que você vai fazer? Colocar período de gráfico de 1 minuto, aí para calcular no 1 minuto, tá? Período, vamos colocar o 15, sugestão 7, 15 ou 25, tá? Isso é bem básico, funciona muito bem, não precisa colocar 13, 17. Pode testar no 7, 15 e 25, já dá muito resultado. Meus robôs são assim, não precisa modificar isso, já dá bastante resultado. Então, se já configurou, o robô vai operar no gráfico de 1 minuto, com o período da média móvel 15, e ok, exponencial close, não precisa mexer mais nada, certo? Por enquanto, aqui. Agora vamos para o próximo. Fazer otimização da entrada do robô. Vá na categoria entrada inicial e colocar para otimizar o parâmetro distância. Colocar iniciar 100, passo 10, terminar no 300. Take Profit é a mesma coisa. Pode começar testando entre 30 a 50 no mini índice e 2 a 10 pontos no mini dólar. Tá? A configuração que der mais lucro, com menor rebaixamento, drawdown, e menor quantidade de negociação, tem a tendência de ser melhor. Eu vou mostrar isso daqui. Um detalhe que eu dou aqui nas dicas também é que quando você tem configurações no mini índice acima de 800 pontos, é bom você colocar para operar da 9h30 até 1 hora da tarde, que é onde o mercado oscila mais, se for acima de 800 pontos. Então, eu vou mexer lá no robô o horário. Ele começa aqui, ó, habilitar intervalo de horário, já está sim. Começa às 9h30 e eu vou terminar 13 horas, que é onde o mercado oscila mais e ele tem a chance maior de voltar no seu take profit, tá? Então você vai fechar também, que eu escrevo lá na planilha, sua operação 5h30. Se ficar uma operação lá aberta e não bateu no gain lá, não bateu no stop, vai fechar o robô 5h30, porque senão a corretora te fecha. E isso é muito prejudicial, você vai acabar pagando muita corretagem, tá? E não é esse robô para operar em swing trade, ele foi desenvolvido para operar day trade, não é para levar a operação para o dia seguinte. Então você tem que colocar um fechamento, tá? Porque senão seu backtest pode dar errado, vai ficar com o número errado, vai ficar com o resultado errado, tá? Porque a corretora senão ela vai te estopar, porque cada contrato pode ser que sua corretora te cobre 2, 3 mil reais por contrato, você tem que ter na sua conta. Tá? Então, uma configuração como essa, que tem aqui ó, 1, 2, 4, 8 contratos, vezes 2 mil, por exemplo, você precisa ter 16 mil na conta para levar para o dia seguinte. Mas não é isso que deve ser feito, mesmo você tendo dinheiro, não é bom fazer isso. Não falo para fazer isso de jeito nenhum. Você tem que terminar aqui num dia, num horário, para a corretora não te estopar e você vai pagar muita taxa se ela fazer isso, tá? Se ela fizer isso, te estopar. Ou levar para o dia seguinte também. Não faça isso. Tem que colocar aqui um horário para terminar, que na ocasião, na minha corretora, cada corretora tem um horário que eles finalizam a sua operação, ela te estopa, tá? No day trade, que ela não pode carregar para outro dia, porque às vezes você não tem margem para carregar. Então eu coloquei aqui 5h30. Isso aqui eu já falo também nas outras aulas. Aí, a única coisa aqui que você precisa fazer, otimização, o que é otimização? Algoritmo completo lento. É você testar todas as configurações aqui ó, de entradas, várias configurações aqui na verdade, para você ver qual que é a melhor entrada para essa configuração que você pegou da planilha. Então, aqui que a gente está falando no robô, começa no 100, o que eu estou falando aqui? Ó? Inicia no 100, passo 10 e terminar no 300. O que significa? Iniciar 300, passo 10, terminar no 300. O que isso faz? O robô, aqui o MetaTrader, ele vai fazer nessa data que você colocou, eu coloquei só 3 dias para testar, lembrando, tem que fazer no mínimo 3 meses, 6 meses, fica legal 6 meses. Eu vou mostrar aqui 3 dias para ir rápido para eu te mostrar aqui, tá certo? Isso é muito importante. Não pode fazer só 3 dias.
para você colocar na sua conta demo e na conta real. 3 meses no mínimo. Coloca aqui iniciar, passo 10, 300, ou seja, ele vai pegar o backtest e vai colocar esse 100 aqui no valor de entrada, na distância. Depois ele vai somar no próximo backtest 100 mais 10, 110, 120 até 300. Ele vai fazer 21 backtests, tá? Não tem mais nenhuma configuração que você fez aqui, ó. Porque se você selecionar outro aqui, ele vai somar isso daqui. Se você for lá embaixo, vai estar aqui, ó, quantos backtests vai ser feito. 147. Não é isso que a gente quer. A gente só quer uma só na distância. Somente essa, 21. E aqui embaixo tem que estar escrito 21 para fazer somente neste, tá certo? Você vai apertar em iniciar aqui, o computador ele vai ficar calculando então todas essas alternativas aqui, do 100 ao 300, neste período que você informou. Uma dica aqui, eu vou só parar aqui, porque qual que é a dica? Para rodar mais rápido, desliga aqui, ó, mostrar linhas de entrada e painel, porque é um módulo de visualização isso daqui no gráfico. Como você não está visualizando nada, você pode desligar isso para ir mais rápido no seu backtest. Aperta iniciar, ele vai demorar um pouquinho aqui, e para mostrar os resultados em resultados da otimização. Por quê? Aqui eu coloquei só 3 dias para ir rápido, mas quando você colocar 3 meses, 6 meses, pode demorar horas, tá? Mas tem que fazer isso, é importante. Deixa aí à noite rodando seu computador. Final de semana eu uso para isso, para ficar calculando, para você achar uma melhor estratégia, e acha muito rápido aqui uma estratégia boa. Depois eu vou mostrar para você como você pode melhorar ainda mais essa estratégia, tá certo? Então vamos voltar aqui na planilha. Ó, então, veja bem, você já colocou aqui, ó. Perdão, ó. Deixa eu voltar aqui. Então já coloquei tudo, ó, volume 1, take profit 35. Tá rodando o backtest aqui, tá certo? Você pode ver que ele tá... Aqui vai começar a aparecer todos os resultados aqui. Tá? Então vamos lá. Depois disso, ó, então você vai escolher, aqui tem menor drawdown, rebaixamento, e a menor quantidade de negociação é bom ver isso também, eu vou te mostrar, tem a tendência a ser melhor. E que deu mais lucro, obviamente. O drawdown é quanto a sua conta baixa para ela poder depois ganhar, né, o robô, tá certo? Então isso é importante você entender. Vamos olhar aqui, ó, o outro passo aqui. Voltando aqui, o teste demorou aqui, foi rápido, 2 minutos aqui no meu computador. Isso vai variar de cada computador, porque, né, depende do seu processador, da velocidade do seu computador, tá? Muito importante isso. E aí você vai fazer, com certeza, vai demorar bem mais, né? 3 meses, 6 meses, vai demorar, pode demorar algumas horas. Mas você pode ver aqui que interessante. Olha só que maravilha que é essa estratégia. Você percebeu aqui que vai dar lucro nesses 3 dias somente, tá? É pouco, lembrando. 248 operações. Se eu colocar 100 lá, ele achou que o número 100 vai ser mais lucrativo. Não quer dizer que o número menor, 100, vai ser mais lucrativo que o número maior. Nada disso. Depende da sua estratégia, depende da média móvel, depende de um monte de coisa. Então, aqui, o que é interessante? Deu lucro esse número aqui. Para você usar esse número, configurar ele, o que você faz? Aqui, ó, você pode colocar aqui, ó, desmarcar. Você pode fazer assim, é mais rápido. Ó, botão direito, executar teste único. Ele vai pegar essa configuração aqui, vai colocar aqui, ó, distância 100, vai mexer aqui em otimização, desabilitar, e ele vai fazer agora a otimização, o backtest, quero dizer, somente dessa configuração. E aí você pode conferir como ela se comporta, que eu também gosto de fazer isso para conferir, não pega direto essa configuração e põe para rodar, não, na conta real ou na demo. Faz aqui agora, executa esse teste único, você vai ver o gráfico agora
Olha lá, está subindo nesses 3 dias aí. Então, assim, o que você vai fazer? Você já tem uma configuração pronta. Simples assim. Muito simples. E você pode fazer isso e testar várias configurações. Eu quero essa daqui, você vai fazer esses aumentos de posições, tá? E vai copiar alguma estratégia dessa aqui. É maravilhoso isso daqui, né? Então aqui, progressivo alto. Eu gostei desse stop aqui, 1176. Ok, vamos testar essa configuração aqui de entrada. Você só vai otimizar a entrada, tá? Aqui parou. Vamos ver o resultado aqui, ó. Gráfico aqui, ó. Acabou o teste. O que deu? R$ 1.126 neste teste aqui de 3 dias. Rebaixamento, R$ 616. É bom, considero pouco, né? Porque o seu stop aqui na ocasião, qual que é? É baixo, né? É baixo. A gente colocou aqui stop de 1.058. Tá? Para algumas pessoas, claro, vai ser alto, para os outros vão ser baixo, depende do tamanho da sua conta. Tá? Mas o robô foi muito bem nesses 3 dias. Você tem que fazer 6 meses, 3 a 6 meses. E você pode perceber o que aconteceu aqui na sua conta, tá? Operou bem aqui, ó, 10 horas da manhã, depois ó, a volatilidade vai caindo, até 1 hora da tarde está ok. Tá? Você pode testar até 2 horas da tarde, ok, depende. Não gosto muito, para stop assim mais de 800 pontos, tá? Então você viu aqui que está sucesso, 616, o drawdown está baixo, só R$ 600, para ele ganhar em 3 dias 1.126. Tá? Qualidade do histórico aqui, você tem que ver, tem que estar acima de 90, senão a sua corretora não está entregando qualidade de histórico muito boa, e eu gosto de trabalhar acima de 90. Tá? Senão você tem que ir para outra corretora, você tem que... porque se estiver abaixo de 90 fica ruim o backtest. Tá? Lucro total aqui, quantidade de operação. Cada operação aqui, eu conto que pode gastar mais ou menos R$1. Vai gastar 50 centavos, R$1 no máximo. Por quê? 248 aqui seria 1.126 menos 248. E assim seria mais próximo do real. Tá? Aqui é papo limpo com você. Porque se você tiver uma negociação aqui, tiver um número aqui 1.000 e você ganhou 1.000, não adianta nada. Aí você tem que pegar outro teste aqui. Tá? Outro que dê menos negociação. Isso é uma variável importante. Se der negociação demais aqui, ó, 2.000 negociações e ganhou R$1.000, você vai pagar mais taxa do que lucro. É muito importante você entender isso. Só que eu considero essa configuração excelente porque trabalhou 3 dias e ganhou R$1.126. É maravilhoso, tá? Um excelente resultado. Tá? Agora, não copie, obviamente, essa configuração que eu estou falando aqui. Por quê? Porque isso vai variar. Daqui a algum mês, 2, ou em outra data, pode não funcionar. Por isso que tem que fazer backtest longo, né? Meses, tá certo? Então, essa é uma configuração de sucesso para esses 3 dias aqui. E aí você vai lá, coloca 3 meses aqui, faz um teste bacana. Não quer dizer também que você agora que você achou uma configuração boa para 3 dias, não faça isso, vai funcionar para 6 meses. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Pode ser que seja mais conservadora a estratégia, teria que ter uma distância maior. Quanto maior aqui a distância, mais seletivo e conservador vai ficar a sua entrada. Tá? Então você fala, o drawdown aqui também é importante. Se você tem um drawdown aqui muito alto, por exemplo, é porque você tomou stop. Aqui não tomou stop. 5% aqui não tomou stop. Você pode ver aqui no gráfico que não tomou nenhum stop. Tá certo? Então é uma estratégia que pode ser de sucesso. Tá certo? Então, vou colocar aqui no outro período aqui, ó, só para ver o que acontece. 1 do 2 a 5 do 2. Eu vou iniciar essa única estratégia aqui. Eu vou ver no gráfico aqui, ó, no outro período, para ver o que acontece. Só para caso aqui de estudo, tá? Eu sempre repito bastante, porque tem muita dúvida quanto a isso. E o tempo de estratégia. Então aqui, ó, tomou stop. Então eu estou te mostrando, eu estou provando para você que não deve fazer isso. Colocar 3 dias de stop, uma semana só de
de otimização, de backtest, para você definir uma estratégia, porque não vale a pena. Porque aqui, ó, por exemplo, vai tomar um stop aqui, não seria uma boa estratégia. Tá? Então, se eu colocar bastante tempo, ele vai otimizar nesses dias aqui também. Ele vai achar uma configuração boa para não tomar stop. Tá? Então, se você... Aí, o que, que acontece? Eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui o tutorial. Vamos continuar nosso tutorial aqui. Ó. O que, que você vai fazer? Que é importante para você poder ter uma lucratividade boa aqui. Vou parar aqui e vou colocar aquela data que estava, porque aquela data teve sucesso, tá? Dia 8 a dia 12. Porque a gente fez o backtest essa configuração aqui funcionou nessa data, tá? Aqui não é porque eu estou querendo... Ah, agora você está querendo colocar na data que dá lucro? Não é isso. Estou falando, faça 3 meses. Aí o que, que você faz? Tá? Dicas aqui, eu dou algumas dicas aqui. Você vai otimizar agora, depois disso, o Take Profit. Ó, você pode fazer a otimização dos parâmetros de Take Profit, mas é sugerido colocar o último Take Profit somente meio ponto no dólar e 5 pontos no índice, para sair rapidamente do trade que teve muitos aumentos de posição. Então isso daqui eu já falei. Tá? O último parâmetro aqui, você deixa 5 pontos no mini índice e meio ponto no dólar. Então, olha só o que você pode fazer de interessante agora. Todos os take profit, menos o último, você pode também fazer otimização. O que é otimização que eu falo? Ó, algoritmo completo lento, otimização. Você tira a seleção da distância, porque você já achou que era o 100, vem no take profit e põe. Inicia no 30, passo. Você pode colocar 5 ou 10, vamos colocar 5, e finaliza no máximo a distância. No máximo a distância, ou seja, 100. Aí você vai fazer backtest de 15, aqui está acontecendo. Se ele tivesse achado 150 aqui, colocaria 150 aqui. Você faz o backtest, tá? Otimização completo lento, senão não vai fazer. Vem aqui no final, confere se é 15 testes mesmo, ok? Inicia. Agora ele vai fazer novamente, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, dia 10, quero dizer, ó, só 3 dias, tá? Então aqui, ó, ele vai mostrar qual que é o take profit que vai dar mais lucro, 30, 35, 40, até 100. Não significa também que o que dá mais lucro é o maior. Não significa isso. Por quê? Porque às vezes você coloca, vamos supor, dá um número 50, ele entra 50 e depois no outro momento ele entra mais vezes, ganhando várias vezes 50, do que às vezes uma só vez de 100. Não significa que você tem que colocar sempre maior o take profit, não é isso. O que é interessante fazer esse backtest é porque você aproveita bastante a sua entrada inicial e os aumentos de posições. Porque se você colocar 20 pontos aqui, só 15, que é pouco, né, você vai ficar entrando muito no mercado, ganhando pouco ponto, e aí vai pagar muita taxa, emolumentos ou corretagem. Tá? Então, eu gosto de começar a partir do 30, que aí fica mais lucrativo. E tem robô que pode ser que você ache que uma distância de 190, por exemplo, 200 pontos, você pode, de repente, você vai achar o take profit 100, 150 pontos. Ou seja, já pega, já ganha 50, 100 pontos no primeiro trade. Isso acontece muito. Você tem que deixar o robô ganhar. Não é só ficar pegando 20 pontos. Não, senão paga muita taxa. Mas tudo isso que eu estou falando, você tem que fazer backtest, testar. Testa na demo para depois ir para o real. Aí depois de você achar o melhor número aqui, você pode fazer isso também no take profit da reentrada 1, da reentrada 2. Se você tem mais reentrada 5, por exemplo, faz até a 3, a 4, tá? Menos na última, tá? Ou então se você tem, por exemplo, 5 entradas, faz até a terceira. Por quê? Porque depois disso vai ficando pesado os seus aumentos de posições, você quer que saia rápido da operação, tá? E para sair rápido da operação também tem a média secundária que está lá. Não vou falar nesse vídeo, mas tem os vídeos aí na nossa área de membros para mostrar para você como sair na média secundária, as outras opções do robô, tá certo?
Então, isso é uma opção bem bacana para você entender aí que pode gerar mais lucro ainda com esses testes, tá certo? Então aqui, ó, por exemplo, quando eu estou falando, ó, ele está falando aqui, ó, que vai ter 15 testes, tá? Já saiu um teste aqui e você pode perceber que quando você põe lá, ele fez um teste de... Já saiu mais, você clica aqui numa aba, clica na outra, ele já atualiza. Olha que interessante aqui que eu falei para vocês. Ele já está descobrindo aqui que o Take Profit 95 ele dá mais dinheiro que o 100. Né? R$1 a mais, mas dá. Tá? Agora aqui já terminou. Vamos lá, lucro. Ele deu mais lucro do 95. Tá? Mas também você tem que considerar as negociações. Se tiver aqui 600 negociações, não adianta nada, você vai pagar muita taxa. Tá? Então aqui é meio que desconsidero aqui, ó, R$1 só a mais, 2 operações a mais. Então pode ser que fique lucrativo para você o 100, tá? Ou outros aqui também, ó. E também é importante você ver o drawdown. Como o drawdown aqui é igual, praticamente tanto faz você colocar 95 ou 100. Colocaria aqui 95, porque o 100, quanto maior o take profit, mais difícil pegar no seu take profit. Então você percebeu que no começo eu coloquei ali 35 de take profit, deu R$1.126. Agora eu fiz uma otimização, deu R$1.300. Ok, o que você faz? Você pode vir aqui, ó, ou o botão direito, você aperta o botão direito, executar teste único, ele vai gerar aquele teste novamente, ou então você vai lá e faz o seguinte, ó, eu vou copiar o 95 para lá, 95, eu desmarco aqui, 95 agora, fechou no 95. Eu venho aqui no Take Profit da entrada 1, faço a mesma coisa, começa no 30, vem para o 5 e vou até 100, 80, por exemplo. Por quê? Porque quando você vai nos aumentos de posições aqui está ocorrendo, sua exposição no seu dinheiro está ficando maior. Então você não precisa colocar muito alto esse valor. E também não um valor não mais alto que esse da reentrada. Não faz sentido. Pode ser que você ganhe mais lucro se você coloque aqui o Take Profit 200 pontos. Pode dar mais lucro, mas não faz sentido. Seria uma sorte. Pode acontecer isso. Deu lucro. Por quê? Porque você imagina aqui, está aumentando a posição, aí 200 aqui de Take Profit iria bem longe do preço, né, que está aumentando a posição. Não faz sentido isso. Eu gosto de colocar no máximo a quantidade, né, que tá. Eu gosto aqui, por exemplo, até 100 tá bom, depois você vai diminuindo. Você pode botar um Take Profit aqui depois de menos ainda, porque sua exposição ao risco diminui. Então eu vou fazer um teste de novo aqui e vamos ver o que dá mais lucro. Ó, 15 vezes, 15 testes, vem aqui no final para garantir, ó, 15 testes. Inicia na data já escolhida, algoritmo completo lento. Você vai vir aqui em resultados da otimização, tá, para ver o que acontece. E você vai descobrir agora qual que é o Take Profit melhor para a segunda entrada, né? Isso é muito legal, porque aí você também pode fazer, mas demora muito mais, você selecionar os dois ao mesmo tempo. Take Profit da reentrada 1, Take Profit inicial. Se você fizer isso, vai multiplicar esse 15 aqui também pela simulação do outro. Vai dar mais de 100. Vai demorar muito para fazer a simulação. Então eu gosto, para otimizar o tempo, fazer primeiro da entrada inicial, segundo da segunda e assim por diante, tá certo? Então vamos ver aqui, vou aguardar, já te mostro o resultado. Voltando aqui, olha só o resultado que a gente teve, tá? Olha que interessante, aumentou mais ainda o nosso resultado. Então lembre-se, a gente fez ali uma simulação que deu R$1.100 e poucos na primeira vez. A gente fez a otimização do Take Profit já na entrada inicial e agora na primeira reentrada. Então a gente percebeu que 90, olha só que interessante, 90 já deu R$1.500. Então se você tivesse, olha como é que é diferente, né? Se você colocar aqui, por exemplo, 95, ia dar menos. Então não é linear isso daqui, quanto maior, mais vai dar. Não, também tem que ver o drawdown. Ele manteve pequeno o drawdown,
Então, ok. Então, esse daqui, se você apertar aqui, ó, botão direito, executar teste único, ele vai configurar, pegar essa configuração, colocar aqui, desativar aqui, ó, desabilitar a otimização e vai fazer o backtest, tá vendo? Somente na data escolhida e vai dar esse resultado aqui de R$ 1.500, em 3 dias na ocasião, né? Então ele está pegando bastante ponto, né? Take Profit 90 é do preço médio, né? Quando foi na primeira reentrada, ele pega esse 90. Depois você vai fazer isso de novo aqui nos 170, tá? E aí você vai fazer essa execução dessa estratégia aqui que deu mais dinheiro. Mas lembre-se, presta atenção, muito importante. Se você achar um drawdown aqui, por exemplo, 20, 50, 80 ou mais de 100, não é uma estratégia boa. Você vai ter que vir nas anteriores. Você vai vir numa aqui embaixo que tem um drawdown pequeno, 10, 20. Qual que é o drawdown ideal? Depende do seu stop, do tamanho da sua conta, tá? Então você achou ali, quanto menor, melhor, tá? Então você vem aqui com lucro, você põe na ordem aqui, né? O lucro maior está aqui em cima e vai vendo para baixo qual que é o drawdown menor. Achou uma configuração? Botão direito, executar, ele vai configurar o robô aqui. Quando você configurar o robô, você vai vir aqui em salvar. E aí você vai salvar no seu computador para você carregar depois o robô lá no gráfico, tá? Então aqui, ó, ele fez o teste, ganhou, legal, R$ 1.500, 186 negociações, foi menor que o primeiro teste até, e ganhou mais. Então é assim que você melhora a sua configuração, certo? Dá para melhorar, né, aquela configuração de primeira, né? Não coloca de primeira, vai melhorando ela. R$ 657, muito bom, baixo drawdown, né? Só baixou sua conta 657 para você ganhar R$ 1.500, ótimo. E aí você tem negociação 186, não importa se é compra ou venda, não importa. E aí o que você vai pagar aqui mais ou menos? Uns 150, 170 de taxa, dependendo se você paga corretagem ou não, tudo depende da sua corretora, e vai ter um lucro de aqui mais de R$ 1.000. Vai pagar imposto? 20%? Sim. Então vai pagar R$ 300 de imposto se você fizer isso no mês. Então você ficou aqui com mais ou menos R$ 1.000 de lucro. Uma conta de 10 mil é 10%. Isso estou falando em 3 dias. Tá? Isso é maravilhoso. É claro, tem que testar aqui 3 meses, 6 meses. Agora, uma outra coisa que pode acontecer são o drawdown acontecer muito grande. O que significa isso? Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, outra data que a gente não otimizou e vai tomar um stop para você entender o que eu estou falando aqui, o que você pode fazer. Veja bem, olha só. Ok, se o drawdown estiver muito alto ou tiver tomado muito stop, ou até um stop só, você pode otimizar com filtro ATR. Para mini índice, coloque 5 períodos, superior acima de 1.000, inferior você coloca para testar começando com 100, passo 10 até 200. Para mini dólar, 5 períodos, superior acima de 10, inferior começa testando 3, passo 1 e 10. Eu vou explicar o que é isso. Então vamos lá. Superior ATR, que é o filtro ATR de volatilidade, né, que tem a nossa aula também, aí, uma aula somente sobre isso, filtro ATR, na nossa área de membros. Você vai colocar período de 5, superior 1.000, inferior começa no 100. Eu vou explicar o que é isso aqui. Ó. Você pode perceber que no dia 1/2 tomou stop. Então você não quer que tome esse stop, por exemplo. Então eu vou fazer uma otimização, pode ser com filtro ATR, para você melhorar isso, ou você pode fazer, obviamente, quando você fizer lá 3 meses, por exemplo, você vai achar uma distância aqui que toma pouco stop. Mas ainda assim pode tomar um ou outro stop e você não quer tomar esse stop. Você quer ter uma configuração que não toma esse stop. Eu gosto assim, de não tomar nenhum stop, para ficar mais seguro. Você vem aqui no filtro ATR, ativa sim. Período, eu falei ali, ó, 5. Limite superior, eu vou colocar aqui acima de 1.000, que é de volatilidade, para entender o que é isso exatamente. Vai lá ver a nossa aula sobre o ATR. Inferior,
eu vou colocar aqui a otimização completo, lento, para otimizar todos os parâmetros que eu quiser aqui. Eu começo no 100, início. Vou ativar aqui, início 100, passo 10. O que mais? Olha lá, 100, passo 10 até 200. 200, pronto. São 11 testes que vai ser feito. Eu vou lá embaixo, ó, 165. Por quê? Porque está ativo o outro aqui, ó, eu desligo. Que eu já sei meu take profit legal aqui. 11. Agora são 11 testes que vai fazer o ATR para ele filtrar os dias que tiver um mercado direcional, o mercado não tiver volátil, ele vai filtrar isso. Então vamos ver se a gente acha uma configuração boa para não tomar esse stop aqui, tá? Então vamos aguardar aqui, já volto com você. Vamos lá, pessoal, voltando aqui, olha só, já fez aqui o backtest, 11 operações, né, 11 testes, né, com filtro ATR, o inferior, né, que eu fiz, que é o mais importante ali na ocasião. E o que aconteceu? Aqui agora você pode ver o drawdown como ele é diferente. Esse 11 aqui significa que, o que é 11%? É R$ 1.100 reais. Nosso stop a gente tinha configurado quanto? R$ 1.058, ou seja, muito provavelmente todos esses drawdown aqui, o DD rebaixamento que é drawdown, 11 aqui, ó, 10, 11, eles tomaram stop. Tá? Eles tomaram stop e depois deu lucro, até nos 4 dias aqui que eu fiz de backtest. Só que aí, olha que interessante, a gente tem um aqui, ó, que foi um drawdown 7. Então isso foi abaixo do nosso stop. Aqui, ó, um menor 6. Ou seja, significa que o ATR ele filtrou o stop. Muito provavelmente. O que a gente faz para ter certeza? Botão direito, executar teste único. Ele vai pegar esse 140, vai colocar aqui. 140, vocês podem ver. Tirou a otimização, desabilitou. E agora o gráfico ele vai só operar no dia que tiver essa volatilidade de 5 períodos, tá? 5 candles de 1 minuto, com volatilidade acima de 140 até 1000, ele vai operar com essas condições que você colocou aqui embaixo. Tá? E aí vai achar uma configuração bacana, né? Você achou uma configuração com drawdown de R$700, por exemplo, 7% de 10 mil, né? R$700. Por isso que eu falo que é bom colocar 10 mil, que fica fácil, né? A porcentagem que você achar, tá? Então terminou o teste, ó, não tomou mais stop, como tinha tomado stop sem o filtro ATR. Você pode ver, não tomou. Então isso que é legal do filtro ATR, vai filtrar os momentos ali que tomou stop, para isso que serve o ATR, tá? Então ele vai ganhar aqui R$ 2.007, então pode perceber que ele deu mais lucro, tá? Com menos operações que esse daqui, 378, ou seja, o custo é menor. E esse tomou stop, né? Tomou um stop aí de R$1.000, né? Que é o seu stop lá que a gente calculou. Ou seja, né? Ele estava fazendo mais de 2.000, foi lá, tomou stop, depois voltou para 1.600, em alguma forma. E aí, então você pode perceber que esse número de 140 é uma configuração muito boa para esse ATR. E eu não estou fazendo isso de cabeça, eu estou fazendo isso através da otimização. Então eu não posso falar, esse número aqui é melhor, esse é melhor. Não, você tem que fazer um teste aqui na otimização para descobrir qual que é melhor no período de 3 a 6 meses. Então, ó, o gráfico só subiu, puxou a sua margem aqui nesse gráfico verde, aqui nessa linha verde, puxou R$ 769, fez em 4 dias R$ 2.000, gastou aqui ó, uns R$250 mais ou menos de custo, tá? Em 4 dias. Então, é um setup muito legal mesmo. Então, é só você testar aí esse backtest 3 meses, aí, 6 meses, que você pode ter muito sucesso com essas configurações. Então, pode perceber, eu copiei isso daqui. Então, o que você tem que fazer é copiar alguma dessas estratégias. Eu quero 5 aumentos de posição. E você vem, copia o volume,
também, porque esse daqui, ó, o único que muda aqui o volume é o grade progressiva, que ele repete. Você pode testar também. Então, porque ó, ele tem 5 aumentos de posição com R$ 992. É barato. R$ 700 é barato, de repente é barato. Você arruma aí um setup muito legal, tá? Então, essa é a estratégia, né? Que essa é a planilha que vai te ajudar muito a fazer. E aí você fez essa estratégia, deu certo aqui, ó. Vem aqui, botão direito, salvar, salva no computador. Depois você coloca no gráfico lá, né? Você vai jogar no gráfico o robô, puxar a estratégia e acabou. Acabou, vai estar operando fácil aí, ó. Tá? Então, essa estratégia que eu estou mostrando aqui, não copie ela. Isso aqui não é uma estratégia para você copiar e falar que isso aqui funciona. Por quê? Eu fiz só 3, 4 dias, tá? Não faça isso daqui. Não é uma recomendação de investimento essa estratégia que eu estou mostrando aqui agora, tá? Então aqui na planilha, você tira qualquer dúvida aqui no tutorial. O dólar é a mesma coisa, tá? Os números são a mesma coisa. Você vai colocar o range diário. Eu gosto de colocar uma porcentagem menor aqui do range diário, 25%, por exemplo, 20%, 30%. E aí você vai ter todos os cálculos aqui também. O dólar é um pouco mais pesado, né, do que o mini índice, né? Então aqui com 3 contratos eu já tenho aqui um stop grande, R$ 1.400. Já é um pouco mais pesado, mas você pode também testar, tá? Várias estratégias tem aqui, ou stop menor também, tá? Pode testar bastante. Então aqui no tutorial eu falo, ó, após achar uma configuração confortável, aperte o botão direito do mouse, qualquer parâmetro aqui, você pode apertar em qualquer lugar, aqui, botão direito, salvar no seu computador, com qualquer nome que você desejar, e aí você carrega depois. Abre o gráfico do mini índice, ou mini dólar, que está sendo negociado no momento, exemplo, o INJ21, que nessa ocasião estamos em fevereiro de 2021, está sendo negociado esse INJ21, então você tem que saber aí o gráfico, né, que está rolando nesse momento, né, o dólar, né, também. Você insere, o MetaTrader não dá para operar no Win cifrão N, não dá para fazer isso, tem que escolher a sigla atual, tá, do vencimento atual. Para isso você pode também consultar aí na internet, tem no site da B3, você pode dar um Google para você saber a sigla atual, tá certo? Insira o robô no gráfico e abre a configuração que você salvou para operar. É necessário para operar em conta real uma licença do nosso robô, que tem lá no site os planos, tá? Você pode falar com a gente também no suporte para a gente ativar a sua licença após adquirir um dos nossos planos. Então a dica que eu dou aqui, sempre você pode variar, fazer backtest com essas 3 médias móveis aqui que eu já falei para você. Eu coloquei 15, pode colocar 7, 25. É óbvio que quando você altera isso daqui, tem que fazer backtest tudo de novo. Não dá para eu colocar aqui 25 e funcionar. Vai dar errado, tem que começar tudo de novo. Com a reentrada lá. Aí você tem que começar com a TR, tudo de novo, tá? Aí você faz o take profit que eu já mostrei, tá? Como fazer. O horário é bom até das 9h30. Por que 9h30? Para não pegar a abertura de mercado, que oscila muito, pode prejudicar e bater no seu stop mais fácil. Então começa das 9h20 às 9h30 até 13 horas, tá bom. Mais conservador, 12 horas. Quer esticar um pouco mais? 14 horas. Não pode passar disso se você tem um stop grande, acima de 800 pontos. E no dólar acima de 30, por exemplo. À tarde, você pode fazer um backtest somente à tarde se você quiser. Por exemplo, você coloca 14 horas para operar até 4h30 da tarde. Tá? Encerra a posição lá, como eu já expliquei também, tá certo? Que vai dar uma outra configuração. Configuração para o dia inteiro, pelos meus testes, não é bom. Por quê? De manhã é muito volátil, a sua distância da média tem que ser maior. De tarde, teoricamente, é menos volátil. Às vezes dá algumas explosões à tarde, ou notícia, alguma coisa aconteceu. E aí, à tarde, teoricamente, tem menos volatilidade. A maior parte do tempo
é menos volátil à tarde, tá? Mas tem dia que dá umas explosões para algum lado, então você não precisa estar pegando isso. Aí fazendo backtest você descobre a melhor configuração também para operar à tarde. Não faça o dia inteiro. Divide entre de manhã até 13, 14 horas e de tarde até 16h30. Por quê? Se você entrar no mercado 5 horas, 5h30, pode não dar tempo mais do mercado voltar e você ganhar no seu take profit. Aí você vai ter que fechar a sua posição, a corretora te fecha a posição. Não faça isso. É importante definir o horário do fechamento do robô, como eu falei. Já expliquei isso daqui, não pode levar no day trade. É extremamente recomendado você assistir todas as aulas da área de membros para você aprimorar ainda mais as outras configurações que tem no robô. Tá? Não opere no real enquanto você não souber disso. Tá? Souber configurar certinho igual a gente está fazendo aqui. Tá? Você precisa testar isso muito bem, porque você está mexendo com dinheiro, seu patrimônio é muito precioso o dinheiro. Não faça de qualquer jeito. Tá bom? Então faça isso, essa estratégia é maravilhosa aí que a gente criou, essa Excel aqui, para você não começar do zero, já você começar com algumas alternativas aqui, e aí comenta com a gente também, né? Fala no nosso grupo, né? Nos nossos meios de comunicação, aquilo que você está usando, tem os outros usuários também, você pode falar que está usando grade, o progressivo, o linear, o progressivo alto é legal, o progressivo forte é legal, tantos aumentos de posição, testa aí, a gente pode conversar com a gente, com os outros usuários, tenho certeza que todo mundo agora vai gostar e vai começar a usar isso, tá? E quando você tiver mais expert, tiver sabendo mais ainda as outras configurações, com certeza você pode ajustar, melhorar alguma coisinha, o stop, ampliar um pouquinho uma reentrada, mas isso daqui eu mesmo já estou usando isso para facilitar muito o cálculo das entradas, para a gente não ter que fazer de cabeça isso. Imagina você ter que digitar de cabeça, como é que você vai saber 90, 120, 170? Não, ela já dá uma sugestão muito bacana para você. Tá? Ao invés de você só colocar 100, 200, 300 e ficar fazendo números assim inteiros, aqui já o número com precisão, quebrado assim, e dá muito resultado, tá bom? Igual eu te mostrei aqui. Então fica essa aula para você, extremamente importante para você operar com a gente e ter muito sucesso. Qualquer coisa, nos mande e-mail, comunique com a gente, que a gente vai te ajudar a operar nesse mercado e ter lucro a longo prazo, tá bom? Grande abraço para você.